Bom, a gente está no Daf Zayin Amud Bet, a gente viu algumas opiniões que dizem que a sukkah precisa ser Dirat Keva, uma casa fixa, firme, cada um no seu sentido, em sentidos diferentes. Tem quem diga que tem que ter a característica de não ter luz, muito sol, nem que venha pelas janelas. Tem quem diga que tem que ter um tamanho específico, tem quem diga que ela, não, que ela precisa ter um teto, não pode ser triangular, etc. Agora vemos a última opinião, a Herim. A Herim dizem o seguinte, a última opinião que aparece, que a gente encontra que a sukkah tem que ser Dirat Kev, é a opinião de Acherim, de Tânia. Acherim omrim, sukkah suya keshovach, psulá lefi shein lazaviot. Essa opinião de Acherim diz que uma sukkah que ela é redonda, como um shovach, um pombal, ela não é ksherá, ela é psulá, porque ela não tem cantos. E uma casa tem que ter cantos. A sukkah precisa ser uma Dirat Kev, um lugar fixo, um lugar onde eu poderia morar, mas que eu não moro lá na prática, mas tem que ser algo que é morável. Então, ela precisa ter zaviot, precisa ter cantos, se ela é redonda, se é uma circunferência, não funciona. Bom, Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Sukkah suyaki kivshan, uma sukkah que ela é redonda, igual um forno, certo? Que ele é redondo, forno a lenha. Ele discorda de Acherim, pode ser redondo. Porém, mesmo sendo redondo, tem que ser grande o suficiente para eu poder colocar dentro uma sucá de 4 por 4 tvachim. Então, fala, Belhanan, sucá suyak kivshan, uma sucá que ela é redonda, e mesmo que faque dele adam ksherá. Se dá para colocar 24 pessoas na circunferência dessa sucá, a gente já vai ver quanto espaço isso ocupa. A sucata ksherá, porque é possível colocar dentro dela um quadrado de 4 por 4 amot. Vem lá, psulá, se não está inválida. Queimar, a priori que ele falou que precisa ser tão grande, colocar 24 pessoas em volta, segue qual a opinião? A priori segue a opinião que era Bimeir, da marca Osukashi em Barbamot, psulá. A priori, esse tamanho que Rabi Yohanan falou, segue a opinião de Rabi Meir, que a sucata tem que ter 4 por 4 amot, e agora a Gemara faz as contas, como ela chegou nessa conclusão. Michli, vamos analisar. Gavra beamata yativ. Uma pessoa sentada ocupa uma amá. 50 centímetros mais ou menos. Quando ele fala 24 pessoas sentadas uma do lado do outro, uma pessoa sentada ocupa em torno de 50 centímetros. Então, a gente tem uma circunferência de 24 amot. E aí fala Gemara, quando eu tenho na circunferência 3 tfachim, eu tenho no diâmetro um tefach, certo? Proporção de 3 para 1, pi, certo? 3,14, 17, etc. Então, a proporção da circunferência para o diâmetro é de 3 para 1. Então, se eu tenho 24 pessoas em volta, eu tenho aqui no meu diâmetro 8. Pergunta Gumará, de acordo com Rebbe, que precisa ter 4 por 4, desculpa, faltou um pedacinho, faltou uma palavra. Eu falo, Gumará, de acordo com o Rebbe, que eu preciso ter 4 por 4, B3 Sarsag é suficiente que tenha o tamanho de 12 pessoas aqui em volta. Porque se eu tenho 12 pessoas na circunferência, isso significa que o diâmetro dessa minha circunferência é de 4. E para Rebbe eu preciso ter uma sucá de 4 por 4. Então, por que 24 pessoas? Porque Rebbe falou 24 pessoas em volta. A priori, é suficiente 12. Fala, Anemile Beigula. Fala, não, essa proporção de 4, de 3 para 1 é na circunferência. A Valberibu, a Baet fei. Mas se eu quiser colocar uma sucá quadrada de 4 por 4, precisa ter mais do que isso. Certo? Não é suficiente que tenha a proporção de 3 para 1, é a proporção da circunferência para o diâmetro, mas eu quero colocar uma sucá quadrada de 4 por 4, então precisa ter mais do que isso. E agora continuar analisando. Mirtei. Kama merubaetera leigul, o quanto um quadrado é maior do que um círculo. Quando eu tenho um círculo dentro de um quadrado, qual a diferença de tamanho deles? Reviá, 1/4. O quadrado, ele é 1/4 maior do que o círculo no tamanho dele. Então, se quando eu tenho uma circunferência de 12, eu consigo colocar aqui no diâmetro 4, Beshit Sarsagi, o quadrado que ele é 1/4 maior, 1/4, na verdade, é 1/3, é 1/4 do valor final, então seria suficiente 16. De 12 para 16, eu coloquei 1/4 a mais do valor final, certo? De 12 para 16 eu tenho 4, 4 de 16 é 1/4, então seria suficiente 16 pessoas, quer dizer, uma circunferência onde tem 16 pessoas sentadas, sabe? Porém, fala, Maranimile beigul de nafik migor ibua, aval ibua de nafik migor igula bayat fei, mishum mosha de karnata.
Fala para o seguinte, fala, olha, realmente, se eu tenho uma circunferência que cabem aqui 12 pessoas, eu vou ter aqui um quadrado que 16 pessoas em volta resolvem a situação. Mas não é isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando um quadrado que esteja fora do círculo. Eu quero um quadrado dentro do círculo. Por quê? Porque, de acordo com o Rabi Yochanan, ele está falando que se eu tiver uma circunferência grande o suficiente para colocar dentro dela uma sucá de 4 por 4, essa circunferência vai ser Xerá para sucar. Então, eu preciso de uma. Então, realmente, se eu tenho um círculo aqui com 12 pessoas na circunferência, aqui, então isso significa que o diâmetro é de 4. Então, um quadrado que cada lado dele tem 4 pessoas teria 16. Mas 16 não é suficiente, porque eu quero um quadrado de 4 por 4 dentro da circunferência. Então, se eu tenho um quadrado de 4 por 4 dentro da circunferência, qual tem que ser o tamanho da minha circunferência? Ou seja, qual tem que ser o tamanho da minha açúcar redonda para caber dentro dela um quadrado de 4 por 4? Então, fala Gmará, vamos analisar. Colamata beribua, todo quadrado que eu tenho, certo? Se eu tenho um quadrado de 4 por 4, por exemplo, a matra o trei rumja alaxona. Quando eu tenho um quadrado, se eu tenho um quadrado de uma amá por uma amá, por exemplo, isso significa que como chama aqui na diagonal, se eu tenho um quadrado de 1 por 1, a minha diagonal tem 1,4. 1,4 é a diagonal. Ou seja, o que eu estou precisando? Eu estou precisando de uma açúcar que ela tem uma certa circunferência e a diagonal da minha açúcar, a minha açúcar é de 4 por 4, certo? Eu quero fazer uma açúcar de 4 por 4 amot. Isso significa que, digamos assim, 4 por 4 amot significa que a minha diagonal é 4 vezes 1,2. Então, eu teria 4,8, certo? Se eu tenho uma açúcar de 4 por 4 amot, significa que a diagonal dela é 4,8. Então, o diâmetro da minha circunferência, da açúcar que eu estou querendo construir redonda, tem que ser 4,8. Então, se o diâmetro é 4,8, a circunferência total é 4,8 vezes 3. Então, fala Gmará, Beshivtzar Nechi Humshei Sagei. 16,8. Não, desculpa, refazendo a conta, é 1,4. A proporção do lado do quadrado para a diagonal é 1,4. Então, se eu tenho uma sucá de 4 por 4, para colocar uma sucá de 4 por 4 amot dentro, eu tenho que fazer, né, tem que ter no diâmetro aqui 4 vezes 1,4, que dá 5,6. Isso significa que o diâmetro aqui da minha sucá é 5,6. Então, a circunferência em volta é 5,6 vezes 3, que é a proporção do diâmetro para a circunferência. Então, então, eu precisaria, na verdade, de uma circunferência que tem 16,8. 5 vezes 6, 5,6 vezes 3 dá 16,8. Então, a priori, eu não preciso de uma circunferência que cabem 24 pessoas, é suficiente que caibam 16,8 pessoas. Então, por que Rabi Yochanan foi uma sucá tão grande? Fala, mas Lodak, Rabi Yochanan não die, que não falou exatamente. Ele falou 24, mas a verdade é que 16,8 é suficiente. Mas pergunta Gmará, Imurdem Lodak, curta, tuva minha brina Lodak. Isso, se ele não falou exato, tudo bem, às vezes eles não falam exatamente o número de pessoas, mas de 16,8 para 24 é quase 50% a mais. Então, não dá para falar que esse é o tamanho que precisa, certo? Então, só para esclarecer, a gente quer uma sucá redonda, que dentro dela cabe uma sucá de 4 por 4. Uma sucá de 4 por 4 tem na diagonal dela 5,6. Então, se eu tiver uma sucá redonda, que o diâmetro dela é 5,6, tem que ter aqui na circunferência dela 16,8 amot. E uma pessoa ocupa uma amá. Então, teriam que caber 16,8 pessoas, e Rabi Yochanan falou 24. Amarlei Martisha Brei Drav Hizda, Le Ravashi, e falou Martisha Brei Drav Hizda Bravashi, Misavar Gavra Beamata Yativ. Será que você acha que a pessoa realmente ocupa só uma amá? Tilata Gavra e Betarte Yamata Yatvei. Ele falou, não, uma pessoa não ocupa uma amá inteira, 3 pessoas ocupam 2 amot, certo? Essa é a medida. Não uma pessoa para uma amá, 3 pessoas juntas, uma do lado do outro, ocupam 2 amot. Então, a pessoa ocupa 0,666, etc. Yatvei.
Kamavuleu. Então, quando Rabi Yohanan falou 24 pessoas, quantas amot são 24 pessoas? Shitzat, 16 amot, 24 pessoas, para cada 3 pessoas, 2 amot, dá 2 terços disso. Então, 2 terços de 24 dá 16. Então, quando Rabi Yohanan falou 24 pessoas, ele quis dizer 16 amot. Então, a sucá tem que ter uma circunferência de 16 amot para caber dentro dela um quadrado de 4 por 4. Fala, Gmará, mas espera aí. Fala, Gmará, mas a gente precisa de 16,8. Não 16, 16,8. Fala, Gmará, Lodak, Rabi não falou exatamente. Ele falou 16, mas é suficiente 16,8. Porém, Gmará não gosta dessa resposta, por quê? Isso que às vezes eles não me dão aqui, não falam o valor exato, é quando eles mahmiriam um pouco mais. Se, por exemplo, ele falasse 18 em vez de 16,8, está ótimo, as pessoas vão fazer uma de 18, vai sobrar um pouquinho de espaço, lonorá. Mas se Rabi Yohanan fala 16, quando precisa de 16,8, quem fizer umas coisas assim vai fazer errado. Então não dá para ele falar mais ou menos se ele está falando isso lecula. Por isso, ainda não está claro porque Rabi Yohanan falou 24 pessoas. Amar Leiravasi Leiravashi, Leulam Gavra Beamata, Yati, fala Ravasi para Ravashi o seguinte: olha, não, realmente uma pessoa ocupa uma amá. Verabi Yohanan Mekom Gavra e Lokahashiv. E Rabi Yohanan está pensando 24 pessoas sentadas fora da sucá, certo? Ou seja, deixa eu aqui completar o desenho. Para Rabi Yohanan, na verdade, seriam. Não, apaga esse, um pouco mais grosso. Para Rabi Yohanan, na verdade, o que Rabi Yohanan está querendo dizer são 24 pessoas sentadas fora da sucá, certo? As pessoas estão aqui do lado de fora da sucá, então elas não ocupam a sucá redonda. Então, se eu tenho 24 pessoas aqui em volta, certo? Isso significa que o meu diâmetro é de 8. 24 pessoas em volta dá um diâmetro de 8. Mas cada uma dessas pessoas ocupa uma amá por uma amá. Então, se tem alguém desse lado e alguém desse lado, significa que essa sucá de dentro, ela não tem 8 amot de diâmetro, ela tem 6, porque tira uma amá de cima da pessoa e uma amá de baixo de outra pessoa. Então, essa sucá aqui de dentro, ela tem 6 amot de diâmetros, o que significa que a circunferência dela tem 18 amot. Certo? É isso que explica aqui a Gemara. Vou apagar. Então, falou Ravasi para Ravashi, a pessoa ocupa uma amá, só que ela está fora da sucá. Kamavuleu, tamneisari. Quanto dá isso? Dá 18 pessoas. Então, se 24 pessoas fora, significa 18 pessoas na circunferência da própria sucá. E aí fala Gmará, mas espera aí, Beshir Sanechichum Sheisagei, não precisa de 18, precisa de 16,8. Hainu de Lodak, Ulechum Lodak. Aqui, realmente, Rabi Yohanan não dei para falar 16,8. Ele falou 18 amot, é um pouquinho a mais do que precisa, então está em ordem. É isso que Rabi Yohanan quis dizer. Então, se eu tenho uma sucá que tem 24 pessoas que conseguem sentar em volta dela, isso significa que a circunferência da própria sucá tem 18 amot, e eu preciso de uma sucá de 16,8 de circunferência, que cabe dentro dela uma sucá de 4,4, e aí a conta está em ordem. Rabanan de Keisari, Brahmana de Dayani de Keisari, Amri Igula de Nafig Migori Bua, Rivia. Rabanan de Keisari, eles têm uma conta diferente. Eles falam o seguinte: realmente, quando eu tenho um círculo que tem um quadrado em volta dele, então se eu tenho aqui, por exemplo, um círculo, e eu coloco um quadrado em volta do círculo, eu preciso aumentar 1 terço na área, certo? O aumento da área é de 1 terço. Porém, se eu tenho ribua de nafig migoi gula, mas se eu tenho um quadrado e eu quero colocar um círculo em volta do quadrado, palga, eu preciso aumentar 50%. Então, se eu tenho um quadrado que é 4 por 4, ou seja, 16, certo? O quadrado, a minha sucá é de 4 por 4 amot, que dá 16. Se eu quiser colocar um círculo em volta, eu tenho que aumentar metade para fazer a circunferência. Então, uma sucá de 4 por 4, eu preciso de uma circunferência de 16 em volta, de 24 em volta, certo? A sucá tem 4 por 4, são 16 pessoas sentadas em volta, certo? 4, 4, 4, 4. Então, a circunferência em volta tem 50% a mais. Eu iria de 16 pessoas em volta da sucá quadrada para 24. Porém, fala Gmará, veloi, a razão de love coleai. Mas fala Gmará, não é, essa conta está errada. A gente vê que a área do círculo em torno de um quadrado não é tão maior quanto eles achavam.
Então, a nossa conta anterior é a válida. Quando Rabi falou 24 pessoas em volta, mas não dentro da sucá. Então, se tem 24 pessoas em volta, quer dizer que a circunferência da minha sucá ela tem 18 amot, e nela cabe uma sucá de 4 por 4 amot. Bom, então isso aqui ficou claro, espero que ficou claro aí para todo mundo. Depois, quem quiser completar a matemática, a gente tem aqui um Tosfot. Esse Tosfot aqui é compridinho do lado esquerdo, que aparece. Ele faz todas as contas de Pitágoras para calcular exatamente a área do quadrado, a área do círculo, a relação entre o círculo e o quadrado, etc. Tem todas as contas de matemática aqui para quem se interessar no assunto. Vamos lá. Amar Rabi Levi Mishum Rabi Meir. Falou Rabi Levi nome Rabi Meir. Shtei sukot shel yotzrim zo lifnim izo. Se eu tenho duas sukot de yotzrim. Yotzrim são pessoas que produzem coisas de barro, potes e etc. Como eles faziam? Eles tinham uma suká, quer dizer, uma casinha interna. Aqui suká não é na linguagem de suká mesmo. Significa uma casinha, era uma casinha temporária que na época de vendas ele morava lá. Então ele tinha uma casinha interna, que é onde ele produzia e dormia. E tinha uma casinha externa, que é onde ele vendia as coisas. Então, você tem uma dentro da outra, a primita e na suká, a de dentro, que é onde ele mora durante o ano, quando ele está lá trabalhando, não pode ser usada de suká, porque é a moradia fixa dele. E tem que colocar na mezuzá. E a suká de fora, quer dizer, a construção em volta, ela sim serve de suká, porque ele não mora lá, ele só coloca as coisas para venderem, e não precisa colocar na mezuzá, porque ninguém mora, ele só deixa as coisinhas para venda. Veamai, pergunta a Gemara, por que a de fora não precisa de mezuzá? Tiave hitzoná que beitiara primit vetitre mezuzá. Fala, peraí, por que a sucá de fora não precisa de mezuzá? Por que quando eu tenho uma casa dentro da outra, certo? A ideia é a seguinte, ele tem a casinha dele, e ele tem em volta dessa casinha uma outra onde ele coloca as coisas para vender, certo? Alguma coisa parecida com isso. Pergunta Gemara, por que a de fora não precisa de sucar, não precisa de mezuzá? A priori a de fora é como se fosse uma portaria para chegar na de dentro, e portaria precisa de mezuzá. Responde a Gemara, porque a sucá de dentro não é onde ele mora. A casinha de dentro não é a moradia dele, ele fica lá um tempinho enquanto ele está trabalhando, às vezes ele está trabalhando a noite inteira, dorme lá. Então a de dentro não é uma casa de verdade. Isso que uma portaria, uma entrada para uma casa precisa de mezuzá, é só quando a casa de dentro é uma casa real. Aí a de fora, que é secundária, ela precisa de mezuzá. Mas aqui, quando nem a de dentro é uma sucá de verdade, a de fora não precisa de mezuzá. Tano Rabanan, fala Braita o seguinte, Ganbach. Ganbach era sheitevot de sukat goim, uma sucá de um goi. Sukat Nashim, uma sucá de uma mulher, que também não tem mitzvah de sentar na sucá. Sukat Behemah, uma sucá que foi feita para os animais ficarem lá na sombrinha. Sukat Kutim, uma sucá de um povo chamado Kutim, são pessoas que fizeram Giur, se converteram por medo e não por vontade de se converter. Mesmo que o morador original dessa Sukkot não são pessoas que têm obrigação de fazer a mitzvah de Sukkah, Sukkah me coma como qualquer tipo de Sukkah, Xerá, vai estar kasher. Se eu transformar aquilo na minha Sukkah, está kasher. Mesmo que quem mora lá geralmente durante o ano não é alguém obrigado a cumprir a mitzvah de Sukkah, se eu transformar aquilo numa Sukkah, está em ordem. O Bilvat tem com a condição de que os chach dessa Sukkah seja como se deve, de acordo com a Halachá. Pergunta o que significa de acordo com a Halachá? Óbvio que eu não vou colocar as chach que tem mais sol do que sombra. Nenhuma Sukkah é válida se tem mais sol do que sombra. Então, o que a Braita quer dizer? A Maravrizda Veushe Asale Tzel Sukkah. O Rav Hizda fala, não, isso está escrito que a sucá tem que ser feita, os chach tem que ser feito como se deve, significa que eu tenho que colocar os chach em nome de sucá. Ou seja, se eu tenho uma sucá fixa, um lugarzinho na minha varanda, por exemplo, eu deixo lá o ano inteiro eu deixo lá a minha esteira de chach, só que eu coloquei lá não para ter sombra, eu coloquei lá só para não verem de fora. A minha intenção não foi fazer um lugar gostoso e bonitinho com sombra, a minha intenção foi só para ninguém conseguir ver de fora, ou não cair chuva ou algo do tipo. Esse schach não chama de schach. Esse schach chama de teto. Para ser schach kasher, eu tenho que colocar
com a intenção de fazer sombra. Então, nessas sukkot, sukkot de goim, de mulheres, de animais, de kutim, se o schach foi colocado para fazer sombra, ótimo, a sukkot taksherá. Se ele foi colocado por tzniut, para ninguém ver o que acontece dentro, aí não. Agora, foi dito uma sukkah de goim, sukkah de mulheres, sukkah de animais, sukkah de kutim, sukkah mikol makom, qualquer tipo de sukkah, taksherá. Esse mikol makom, o que é qualquer tipo de sukkah? Letu imai, vem incluir o quê? O que não apareceu aqui nessa lista, que precisa ser incluso? Letu sukkah rakbash. Vem incluir sukkah de 4 tipos de sukkot, rakbash também é um Rashi Tevot, como a gente vê na braita a seguir. Descendo na braita seguinte, ele está no Banan, sukkah rakbash. O que é sukkah rakbash? Sukkah roim, uma sukkah feita para pastores, que às vezes eles ficam no campo com os animais pastando, eles fazem uma sucazinha para eles dormirem. Sukkot kayatzim, é quem faz a colheita. Sukkot burgenin, é uma casinha bem temporária de alguém que está viajando de um lado para o outro, ele faz uma casinha temporária, tipo uma cabana antes de continuar a viagem. Sukkot shomrei perot, uma sukkah de pessoas que ficam no campo só para guardar as frutas e ninguém roubar, também é algo bem temporário. Sukkah mikol como qualquer outro tipo de sukkah, ksherá. Essas sukkot estão válidas. Então, se eu pegar uma sukkah troim, que é dos pastores, que eles moram um tempinho nessa sukkah, enquanto os animais estão pastando, isso daqui serve de sukkah, não tem problema nenhum. O bilvat tem com a condição de que o schach dela foi colocado de acordo com a halachá, como se deve. Michael Hatal, o que significa como se deve? A Marachida veio Sheasal Sukkah, como a gente falou antes, que essa Sukkah foi feita em nome, esse Schach foi colocado para fazer sombra e não para qualquer outro tipo de finalidade. Mikol Makom, agora foi dito nessa braita que Sukkah Roim, Sukkah Ketzim, Sukkah Burgenin, Sukkah Shumrei Perot, Sukkah Mikol Makom, qualquer tipo de Sukkah, tá kasher. Esse Mikol Makom Leatui Mai vai incluir o quê? Leatui Sukkah Ganbach. Vem incluir a sukkah que foi falada em cima, a sukkah de goim, sukkah de mulheres, sukkah de berremot, sukkah de kutim. Ou seja, a breita de cima fala o seguinte, sukkah ganbach, a sukkah que pertence a esses 4 tipos de pessoas que não tem mitzvah de sentar na sukkah, ou qualquer outra sukkah, tá kasher, se o schach foi colocado com a função de sombra. E a breita de baixo disse que sukkah rakbash, a sukkah dessas pessoas que a priori são obrigados a fazer a mitzvah de sukkah. Só que eles construíram uma sukkah temporária, os pastores, aqueles que colhem as frutas, aqueles que guardam as frutas, essas sukkot, mesmo que elas não foram feitas para muito tempo, ou qualquer outro tipo de sukkah, tá kasher, tá válido. Agora, o que é qualquer outro tipo de sukkah? A linguagem qualquer outro tipo de sukkah aparece tanto na braita de cima, sukkah mikol makom, quanto na braita de baixo, sukkah mikol makom. E a gente explicou aqui na Gemara que esse mikol makom vem incluir a sukkah rakbash, esses 4 que aparecem na segunda braita, e o mikol makom, qualquer tipo de sukkah que aparece na segunda braita, vem incluir esses 4 tipos de sukkot, a sukkah de um goi, de mulheres, animais e kutim. Certo? Então, uma braita viu essas 4 como principal e trouxe como secundárias a Sukkot Rakbash, e a segunda braita viu como principal a Sukkot Rakbash, Roim, Kayatzim, Burgenim, Shomrei Perot, e viu como secundárias essa Sukkot de Goim. Certo? Trouxe ela como algo secundário. Então, pergunta a Gemara, Aitana de Ganbach, Alima lei Ganbach, Mishum de Kvei, Vekatan Mikom Makom, Letu Rakbash, de Lokvei. Agora, o que acontece? Por que realmente eles eles escreveram de forma diferente? Por que temos 2 braitas diferentes? Então, explica para o seguinte, a braita de cima entende que essa sukkah de goim, sukkah, uma casinha de mulheres, uma casa de animais, uma casa de kutim, é uma casa fixa. É uma casa que tem gente que mora lá durante o ano. Então, essa sukkah é muito mais fácil de transformar e de falar que ela é uma sukkah ksherá, porque é uma construção mais firme, mais aceitável. E a sukkah dos pastores, por exemplo, eles não constroem uma sukkah bem feita. Eles fazem qualquer coisinha lá no campo só para ter uma cobertura e dormir. Então, essa braita vem dizer que a sukkah de goim, de mulheres, de animais e de kutim, que são sukkot mais firmes, elas são ksherot, se os hakko é feito direito, e também essa sukkot é mais ou menos, também está válido. Mas ele escolheu falar primeiro das sukkot que são mais firmes. E o segundo tá, na segunda opinião, desculpa, perdi.
de Glokvi. Veitana de Rakbash, e o Tana da segunda braita que falou, olha, açúcar de Rakbash, de Reisha de Roim, Kuf de Kayatzim, Beit de Burgen, Nishim de Shomrei Perot, essas Sukkot são mais fortes, porque Veitana de Rakbash, Alima Lei de Rakbash, Alima Lei Rakbash, ele prefere começar com esses tipos de Sukkot, de Benei Riuvaninhu, porque são sucot de pessoas que têm obrigação de cumprir a mitzvah de sukkah. Então ele falou, sukkah dos pastores, a sukkah daqueles que fazem a colheita, daqueles que estão viajando, daqueles que guardam as frutas, que são pessoas que são hayavim bemitzvot, a sukkah deles é uma boa sukkah. E não só deles, mas também açúcar de Goim, Nashim, Behemot e Kutim, que não tem obrigação de sentar no açúcar. Vetana Mikomakom, ele escreveu Mikomakom, Leatui Ganbach Delach Benei Vaninhu. Ele escreveu a palavra Mikomakom para incluir também açúcar desse pessoal que não tem obrigação. Então, cada um desses Tanaim entendem que tem Sukkot que são mais aptas a serem chamadas de Sukkah e tem Sukkot que são menos. Um Tana entendeu, olha, Sukkot que são mais construções para viver lá mais tempo, elas são mais fortes. E a sucá dos pastores, por exemplo, também serve de sucá. E o outro preferiu falar o contrário. A sucá dos pastores, que é uma sucá feita por Yehudim, homens que têm obrigação de sucá, elas servem de sucá. E também a sucá de pessoas que não têm obrigação, como goim, mulheres e animais, ela também serve de sucá. Mas não tem discussão entre eles, é só o que eles chamam de principal, o que eles chamam de secundário. Então, temos uma Mishnah aqui no Daf Tet, a gente volta em breve, Bezat Hashem. Shkoyach.